Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Olá, chegando, que está entrando aí na nossa live. Olá, Cris, tudo bem com você? Olá, Tiquinho. O Tiquinho é um desenhista surdo profissional, viu, gente? Um cartunista, desenhista muito bacana. Quem não conhece o trabalho dele aí. Olá, pessoal que está chegando. Boa tarde. Vamos aguardar só um tempinho aí. As notificações estão sendo enviadas, né? Hoje é sexta-feira, não é verdade? Vocês conhecem esse sinal? É o sinal de DAO. Qual que é o significado de DAO? Será que vocês conhecem esse sinal? O que ele representa? Os surdos criaram esse sinal no sentido como se fosse ali para mostrar alguma coisa ali, que é alguma coisa muito da hora. Sabe aquela expressão que os ouvintes utilizam, né? Nossa, que da hora, né? Que legal, né? Então, os surdos acabam resumindo ali em DAO, né? Então, basicamente é essa expressão, né? E essa expressão DAO já espalhou, né, entre a comunidade surda. A gente utiliza isso com esse sentido. Obrigada, Tiquinho, muito obrigada. Eu já conheço o Tiquinho já há mais tempo, né? Nós trabalhamos juntos, né? Um bom período de tempo nós trabalhamos juntos. Eu aprendi muito com ele, ele também aprendeu comigo. Foi uma troca bem legal. Né? Essa expressão já foi aí difundida entre a comunidade surda, né? Então, sempre que vocês verem essa expressão, né, vocês vão entender, porque foi assim, né? Uma pessoa criou, né? Aí outras pessoas começaram a copiar, a utilizar, né? Então espalhou entre a comunidade surda. É como se fosse a criação realmente de um novo sinal. Uma pessoa cria, ela combina ali no seu grupo de amigos, as outras começam a utilizar, não é? E aí aquele sinal acaba virando, né, parte da língua, né? Hoje é sexta-feira, dia de aula de Libras, não é verdade? Vocês que estão aí chegando, olha só esse sinal. Vocês conhecem esse sinal? É como se fosse ali vocês estivessem ampliando o seu conhecimento, não é? Por exemplo, eu conheço você, mas aquele conhecimento que você registra informações ali na mente é basicamente esse conhecimento, esse sinal. Às vezes as pessoas vão ali guardando informações, decorando informações novas, não é verdade? Então, assim, agora quando uma pessoa ali é impossível que ela simplesmente ali esqueça aquelas informações. Então, quando ela faz aqueles estudos mais profundos a respeito de determinado assunto, então ela começa a adquirir aquele conhecimento. É como se a mente dela expandisse realmente. Entenderam? Então a gente utiliza esse sinal para esse tipo de conhecimento, tá? É a mesma coisa, o mesmo sentido, conhecimento, mas o contexto é diferente. Então os surdos também utilizam esse outro, olha só, conhecimento, tá? Esse conhecimento feito aqui na mão, na realidade é um classificador, tá bom? Essa mão representa a cabeça, tá ok? Percebem aqui? Como se fosse a minha cabeça, e eu faço aqui logo em seguida aquele sinal que eu fiz anteriormente na cabeça, eu faço em cima da mão, né? Eu faço esse sinal em cima da mão. Então é como se a pessoa estivesse ali ampliando realmente aqueles conhecimentos que ela tem, ela estivesse ali guardando, adquirindo novos conhecimentos. Todas as pessoas que estão chegando, olá Maria Rita, Nayara, todo mundo que está chegando, Márcia, né? Pessoas que participam aí com a gente várias vezes, né? Pessoas que estão participando hoje pela primeira vez ao vivo, não é? Vocês também que sempre ajudam a gente a divulgar, né, as nossas aulas ao vivo, né? Eu sempre falo com vocês que participam aqui com a gente, cada um de vocês é responsável por espalhar essa sementinha da Libras, não é?
Eu estou aqui plantando essa semente da Libras, estou tentando que ela floresça em vocês, não é verdade? Mas vocês também são responsáveis por regar, né? Por cuidar dessa planta, não é verdade? Vocês têm que podar ela de vez em quando, tem que corrigir pequenos erros, não é? Coisas que vocês erram, costumes que vocês, às vezes, estão errados na hora de sinalizar, coisas que não são muito boas, vocês têm que tirar fora. Então, vocês têm que fazer essa poda, não é? Então, vocês têm que cuidar dessa sementinha que eu estou plantando, tá bom? E outra coisa, vocês também são responsáveis por espalhar essa mensagem, essa semente, né? Vocês aprenderam um pouquinho, vocês vão e plantam em outra vida, em outra pessoa, e essa pessoa vai passando para frente. É uma corrente, não é verdade? Eu passo um pouco daquilo que eu conheço para vocês, vocês passam para outras pessoas e assim sucessivamente, né? Por isso que eu gostaria de pedir para vocês que estão aí presentes, cliquem aí nesse avião, né, que está logo abaixo aí, do lado aí do coraçãozinho, né? Nós temos um aviãozinho para vocês espalharem também essa aula de hoje para outras pessoas terem acesso, né? Que esse é um conteúdo gratuito que eu dou para vocês toda semana, né? Então, assim, é importante que vocês espalhem. E o tema de hoje é muito importante, tá bom? Tanto para pessoas que trabalham com surdos, que têm contato com surdos nas igrejas, nas escolas, nas universidades. A gente nunca se sabe o dia que, por exemplo, você que não tem um contato com o surdo, né, você vai encontrar com o surdo na rua. Talvez você tenha um familiar surdo, já saiba Libras, precisa melhorar, né? Eu não sei, mas é muito importante esses momentos, essas aulas que a gente traz para vocês, tá bom? Então vamos focar aqui nesse momento e vamos estudar. Muito obrigado pelo carinho de todos e todas aí que participam com a gente, né? Muito obrigado a todos. Olá, né, vocês que estão chegando. Tem algumas alunas aí da Libras Pro também presentes hoje, né? Vocês que estão aí participando da aula ao vivo, né? Vamos estar interagindo hoje aqui com vocês, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Eu gostaria de conversar com vocês sobre a cultura. Olha só, esse é o sinal de cultura, tá, gente? Essa configuração de mão. Olha só, batendo aqui na testa, tá bom? Cultura. A gente tem essa variação também, tá bom? Em alguns locais do Brasil a gente utiliza esse sinal para cultura. Ou então esse terceiro sinal para cultura, tá ok? Temos essas três variações. Eu não sei explicar para vocês aí, do seu estado utiliza esse, utiliza aquele outro, mas enfim, são essas três variações para a cultura, tá ok? Temos esses três sinais. E eu vou explicar para vocês um pouco, né, a respeito disso. Um pouco bem básico, tá, gente? Porque a gente tem uma hora, a gente vai bater um papo sobre cultura, mas também sobre identidade. Esse é o sinal de identidade, tá? Ok? Cultura e identidade surda, tá bom? Nós vamos bater papo sobre esses dois temas na aula de hoje. Só um minutinho, vou beber uma água. Adoro, né? Vocês aí que participam do Instagram, o Instagram coloca esses coraçõezinhos aí do lado, né? De vez em quando sobe, né? A gente acha até legal. Mas vamos lá, né? Vamos começar. Vou explicar um pouco para vocês a respeito de cultura. Afinal de contas, né? O que é cultura? Vou explicar um pouco uma teoria básica, tá bom? Eu gosto demais dessa metáfora, tá? Do exemplo da árvore. Eu amo esse exemplo da árvore, por isso que eu sempre falo ele com vocês, né? Eu acho que é um exemplo fácil de vocês entenderem e compreenderem, tá? Antes eu falei com vocês da sementinha da Libras, não é verdade? Falei ali quando você planta essa semente e ela floresce, ela cresce, gera frutos. Agora gostaria de comparar a cultura com uma árvore, tá bom? Pode ser uma pessoa adulta, uma criança, independente da pessoa, tá ok? Vamos compará-la com uma árvore. Essa árvore está num local específico, tá?
E essa árvore, se a gente cuidar dela, se a gente ela está ali no meio de uma floresta com várias árvores diferentes. E às vezes também nós temos árvores que vocês encontram talvez no centro de uma cidade, não é verdade? Às vezes você está passando ali no centro da cidade, você vê uma árvore, ela às vezes está um pouco mais murcha, com as folhas amarelas, porque ali naquele local talvez não é um ambiente tão propício, né? Às vezes naquele local temos um ar muito poluído, pouco sol, não é verdade? E essa árvore, né, o principal dessa árvore é que ela receba o quê? Os nutrientes, não é? E eu gostaria de comparar essa árvore com a cultura. Por exemplo, temos ali um bebê e a gente passa sempre para esse bebê, né, costumes, comportamentos, hábitos dos pais, né? Os pais sempre passam para os filhos esses comportamentos. Então, é natural que esses filhos tenham costumes parecidos com o dos pais, não é verdade? Então, eles vão receber ali informações visuais, orais, receberão influências ali desses pais, desses familiares. Olha o sinal de influência, influenciar, tá? Esse é o sinal de influência, tá bom? Então essas pessoas, né, essa criança, ela vai receber ali influência, ela vai receber orientações dos pais, por exemplo. Olha só, às vezes aquela criança vai ver o pai todos os dias ali fazendo a barba, né? E depois, né, ela vai ver o vovô dela, o avô dela fazendo a barba, tendo aquele hábito, né? E depois ela vai ver o tio dela fazendo a barba e ela vai perceber aquilo, né? Nossa, que comportamento parecido, né? Entre o meu pai, o meu tio, o meu avô. E depois que ela crescer, não é? Ela também vai acabar fazendo a barba, ela vai acabar, principalmente ali, claro, se ela for um menino, né? Ela vai acabar fazendo a barba, vai ter esse mesmo costume, não é? Hoje, por exemplo, estão criando hábitos, né? Tem muita pessoa aí que está deixando a barba crescer um pouco. Há uma época atrás, talvez o costume fosse um pouco diferente, talvez o corte de cabelo fosse diferente, talvez a forma de deixar a barba, o bigode seria diferente. A mesma coisa a gente pode comparar com uma língua. Por exemplo, a escrita do português hoje é completamente diferente, tem muitos aspectos adicionais na língua portuguesa de hoje. Por exemplo, hoje, por causa das mídias sociais, por causa dos meios de comunicação, né, a gente adicionou diversas gírias na forma de comunicar. Por exemplo, no WhatsApp, no Messenger, as pessoas fazem aqueles resumos, né? Aqueles resumos, né? Velho, VC. Tem várias expressões diferentes que são utilizadas hoje, que há muitos anos atrás não eram utilizadas. Alguns anos atrás se comunicava de uma forma muito mais formal, a escrita era muito mais correta, né, de acordo com as regras formais do português, né, a norma culta da língua portuguesa. Não existia essas abreviações que hoje, influenciadas pela internet, existem, não é? E hoje as pessoas mais jovens acabam pegando esses costumes, essas formas de escrever, influenciadas pelo ambiente social que elas vivem, influenciadas pelas similaridades, pelas pessoas que estão ao redor dela. Então, o conceito de cultura é esse, são essas influências, esses comportamentos que as pessoas pegam ali de outras pessoas que estão no seu mesmo ambiente social, tá bom? Estou conversando aqui um pouco, para quem chegou agora, de cultura, tá ok? É diferente desse sinal, tá? Esse é o sinal de inteligência, tá bom? Esse é o sinal de inteligência e esse é o sinal de cultura, ok? Então, esse meio social, esse ambiente social que essa pessoa vive, influencia muito nessa construção cultural. Olha o sinal de sociedade. Esse é o sinal de social, sociedade, pode ser dessas duas formas, tá bom? Ok? Então, esses são os sinais de sociedade, social. Então, vamos lá. E a identidade? O que é essa identidade que eu falo com vocês? Qual que é o conceito ali que a gente pode utilizar de forma resumida de identidade?
Sabe quando você olha para dentro de si mesma, né? Você está ali dando aquele olhar para o seu interior e você se aceita tal como é, né? Se aceita como sujeito social, né? Temos vários grupos na sociedade, não é verdade? Mas, por exemplo, as pessoas negras, elas se identificam, não é verdade? Temos o movimento negro, temos a cultura, por exemplo, a cultura afro. Inclusive, essa semana temos o Dia da Consciência Negra, não é verdade? Porque eles têm culturas, comportamentos que eles se identificam, né? Que eles criam ali hábitos, né, entre si. Formas de vestir, né, comportamentos, coisas que são da cultura deles, específica deles, não é verdade? Então essa identidade é essa aceitação dela como sujeita. Por exemplo, se a gente for falar das pessoas negras, a aceitação desse histórico que elas têm, né, desse histórico, por exemplo, que antigamente elas não podiam utilizar, por exemplo, o cabelo delas da forma que ele é, né, e hoje em dia, por exemplo, antigamente elas tinham essa tentativa de padronização, então as pessoas sempre alisavam ali os cabelos, né? Tinham dificuldade de aceitação na sociedade se ela tivesse aquele cabelo mais belo, mais natural, né? Essa aceitação realmente da forma que ela é, né? Esse orgulho dela ser como ela é, como ela nasceu de fato, né? Então, assim, essa identidade está relacionada a isso. E quando essa pessoa não se aceita como ela é como se essa identidade estivesse enfraquecida. Então a gente pode identificar diversos grupos sociais, diversas minorias que a gente pode tratar quando a gente fala de identidade, de características sociais que identificam determinado grupo. Eu dei o exemplo dos negros, mas a gente pode falar de diversos grupos. Por exemplo, né, os negros hoje, eles se orgulham dessa cultura afro, do movimento negro, né, em prol ali da aceitação deles, da forma que eles são, né, deles estarem na sociedade da forma que eles são, utilizarem o cabelo deles da forma que eles quiserem, né, defenderem ali o seu local na sociedade, né, a igualdade de direitos deles nas sociedades. Por exemplo, né, temos uma pessoa talvez que seja ali, por exemplo, morena, uma pessoa morena, né, que não é negra realmente, mas que o sangue dela é negro. Ela se identifica ali na família dela, tradicionalmente, com a cultura negra. Então ela defende também os valores, ela defende os direitos dos negros, ela busca a igualdade de direito também dessas pessoas, ela também luta, né, por tudo que esse grupo social buscou até hoje, né? Então, assim, ela realmente está ali, né, defendendo esses direitos. Então ela é resistência desse grupo que ela participa, não é verdade? Ela se torna resistência desse grupo, ela defende esses direitos, ela defende ali igualdade de direitos na sociedade, né? É algo que está interno nela, é essa aceitação dela como ela é, como ela nasceu, né? Então ela busca ali a igualdade, independente dessas características que ela tem. Então vou mostrar para vocês em relação, né? Por exemplo, eu estou fazendo esses comparativos só para que vocês compreendam, entendam essa comparação, tá bom? E eu quero ver com vocês agora, falar com vocês a respeito da cultura e da identidade surda. Primeiro eu queria falar aqui um pouco em geral de cultura, de identidade, dar alguns exemplos, mas em relação aos surdos, como que a gente fala de cultura, de identidade surda, como que a gente identifica esses aspectos, tá? Porque os surdos, eles também têm uma história de lutas, uma história de conquistas, uma história onde o movimento social foi resistência em busca de direitos iguais também, foi resistência sim, e ainda é resistência, né? Por exemplo, quando uma pessoa ofende algum surdo, né, a comunidade surda se une para defender aquele surdo, para resistir a essa ofensa, não é? A comunidade surda é muito unida. Então, assim, esse sinal povo surdo é como se fosse ali realmente a comunidade surda.
Então a gente utiliza esse sinal de povo, de comunidade surda. E por que que a gente fala de forma diferente? Por que que eu falo dessa identidade, né? Porque quando a gente fala de povo surdo e comunidade surda, é um pouco diferente, tá bom? Eu vou explicar para vocês entenderem. Nós temos alguns livros, tá? Alguns livros de alguns doutores surdos, por exemplo, da Karen, né? O livro da Karen Strobel, ela escreve, né? E ela explica um pouco como o povo surdo. O povo surdo é como se fosse ele aquele grupo que é só os surdos, tá bom? Ele é identificado como os surdos mesmo, aqueles que sentem ali na pele, né? Aquilo que os surdos passam, tá? São aqueles surdos mesmo que estão presentes nas sociedades. Olha só esse sinal. Vocês já aprenderam esse sinal, não é verdade? Já ensinei para vocês. É como se eu pegasse ali o seu sentimento e me colocasse no seu lugar. E você se colocasse também no meu lugar, tá bom? Então, olha só. O povo surdo é um povo muito unido. Por exemplo, quando um surdo ou uma surda passa, por exemplo, num processo de mestrado, ele consegue uma vaga no mestrado, a comunidade surda toda fica feliz. Mas por que que a gente fica feliz? Porque a gente sabe da luta que foi para chegar até aqui, conquistar o nosso espaço nas universidades, conquistar os nossos espaços, por exemplo, nas graduações, nas pós-graduações, nos programas de mestrado e doutorado nas universidades. Nós sabemos, né? Isso, empatia, tá? Esse sinal que fez anteriormente está correto, empatia. Então vamos lá. Então nós sabemos o que realmente nós passamos para chegar até aqui. Então quando vocês veem um surdo, por exemplo, fazendo aquela festa toda, porque um surdo passou no mestrado, exatamente por causa dessa união. Outra coisa também, quando um surdo, às vezes nem é tão conhecido na sociedade, um surdo falece, a comunidade surda em peso vai lá, né, apoiar aquela família, aqueles familiares, porque o povo surdo é muito unido, tá bom? Porque sempre ali, quando a gente tem ali talvez um velório de um surdo, ele é muito cheio, porque os surdos realmente ali, eles se colocam no lugar do outro, eles têm essa empatia pelo seu igual, tá? Tanto no momento de festa, quanto naquele momento também que aquele surdo precisa de um apoio, que aqueles familiares precisam de um apoio. Então ali, quando os surdos conquistam, por exemplo, a aprovação de uma lei, né? Quando até mesmo os surdos de outros países ficam felizes por nós, de associações, de movimentos surdos de outros países, também ficam felizes. Por exemplo, né, quando a gente fala do Dia Mundial das Línguas de Sinais, é um dia internacional, não é o dia só da Libras, não é um dia comemorado só no Brasil, é chamado mundialmente, tá bom? Vocês me compreendem? Vocês entendem o que eu estou falando sobre esse povo surdo e como ele é forte e unido? Então isso é muito bom, tá? Isso é muito bom e é muito bom realmente a gente ver essa união. Agora eu vou falar um pouco da comunidade. Falei do povo surdo, o que significa direito e o que é a comunidade surda. A comunidade a gente já une mais pessoas, além dos surdos. A gente une, por exemplo, médicos, pais, familiares, ouvintes. A gente une os ouvintes, intérpretes de Libras. Todos esses fazem parte da comunidade surda, tá bom? São esses que apoiam o movimento surdo, são esses que apoiam a língua de sinais, tá ok? Então, esses formam a comunidade surda. Esses estão presentes e participam da comunidade surda. Esses que visitam as associações de surdo, que são unidos, por exemplo, nos encontros dos surdos, os intérpretes de Libras também. Então, assim, todas essas pessoas formam essa comunidade. Tá bom? São diferentes perfis, ok? Diferentes perfis. Mas eles apoiam ali a comunidade e o povo surdo. Eles fazem parte da comunidade surda, tá? São aqueles que apoiam a Libras, a língua de sinais. São aqueles que apoiam o movimento surdo e participam também ativamente desses movimentos, né? Que estão ali junto com os surdos na defesa desses direitos, tá bom? Vocês conseguem compreender agora a diferença entre povo surdo e comunidade surda?
Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, podem me perguntar, tá bom? Vamos continuar. Então, falando de cultura surda, o que nós podemos incluir? Eu já expliquei resumidamente aqui, bem resumidamente, falei um pouco o que era cultura, que são essas, que a construção dessa cultura faz parte dessas influências sociais. Por exemplo, em relação aos surdos, quando nós temos ali um surdo criança, alguém que chegou na comunidade surda recentemente, o povo surdo, a comunidade surda vai passando esses aspectos naturais de uma forma natural, né, numa partilha ali social, no dia a dia. Por exemplo, quando a gente fala de literatura surda, a literatura surda, por exemplo, ela está inserida dentro da cultura surda. E nós podemos incluir, por exemplo, a poesia, o teatro, a dança também, tá bom? Todos esses aspectos dentro da literatura surda. Um outro aspecto interessante, quando os surdos ali têm um jeito diferente de contar piadas, né? Nós temos questões culturais inseridas nessas piadas de surdo, né? Que somente quem conhece os surdos vão entender e vão rir dessas piadas, tá bom? Então, assim, os ouvintes... Às vezes essas piadas envolvem surdos, intérpretes, então assim, você precisa conhecer um pouco da cultura surda para entender as piadas dos surdos. Então essas piadas também estão inseridas dentro dessa literatura. As línguas de sinais, a língua de sinais faz parte da cultura surda, né? As metáforas, por exemplo, da língua de sinais, que são diferentes, por exemplo, das metáforas da língua portuguesa, nós já tivemos uma aula sobre isso, elas também fazem parte da cultura surda. Então, assim, nós temos uma língua completamente diferente de outras línguas, exatamente por essa cultura que os surdos têm. Então, ou seja, essas questões culturais acabam lhe gerando adaptações exatamente para que os surdos, né, eles vivam melhor. Por exemplo, dos surdos utilizarem, por exemplo, videochamada sempre, né? Nós sempre queremos fazer videochamadas com uma pessoa para conversar melhor, porque nós utilizamos a língua de sinais, né? É claro que eu não vou aceitar aqui uma videochamada de qualquer pessoa, mas quando eu quiser conversar com alguém via smartphone, via celular, eu prefiro muito mais fazer uma videochamada do que mandar uma mensagem, né? Então, assim, às vezes um ouvinte chega e já liga direto, descobre o seu telefone e quer fazer uma videochamada, mas não é bem assim, né, gente? É claro que eu vou atender uma videochamada apenas daqueles conhecidos meus. Por exemplo, o primeiro dia de aula, né? Às vezes é até engraçado, né, gente? Que às vezes nós estamos ali no ambiente de aula, um surdo pergunta ali, né? Os meus alunos já falaram comigo, mas o primeiro dia de aula, um surdo me perguntou, você é casada ou solteira? Né? Aí eu falei, não, gente, não é todos, a gente não pode generalizar isso como uma característica cultural, tá bom? Isso não é uma característica cultural, tá? Nesse caso foi o jeito daquele surdo mesmo, né? O jeito que ele foi ensinado, tá bom? Às vezes ele está puxando assunto, né? Aquela família daquele surdo, né? Aquele convívio social que aquele surdo teve, né? Às vezes as pessoas falam, mas o surdo é muito direto, o surdo é muito direto naquilo que ele fala. Não é bem assim, gente, né? A gente tem um lado cultural e familiar que influencia na forma de conversar do surdo, mas isso não necessariamente é cultural, tá bom? Às vezes as pessoas se confundem um pouco a respeito disso. Na verdade, a gente tem diversos grupos diferentes, diversos grupos familiares diferentes que ensinam, né, onde os surdos aprendem algumas coisas de forma diferente, tá? Mas isso faz parte da comunidade surda.
Faz parte algumas coisas também da própria cultura brasileira. Por exemplo, a forma de vestir, o que os surdos comem, eles já estão ali inseridos na cultura brasileira. Então, esse tipo de coisa não será influenciado diretamente ali pela cultura surda. Tá? Tem algumas coisas que não serão influenciadas. Agora, outras coisas são dos surdos, são da cultura surda. Por exemplo, nós temos alguns surdos que são negros, que eles fazem parte de vários movimentos em defesa dos negros no Brasil, em defesa dos direitos dos negros também. Então, além de defender os direitos dos surdos, eles também buscam a defesa dos direitos dos negros brasileiros, né? Então, isso é natural, tá, gente? Você está inserido no seu meio social, você vai buscar aí os seus direitos. Eu tô rindo aqui porque uma pessoa falou aqui comigo, né? Quando eu tiver coragem, um dia eu vou te ligar, tá? Desculpa, tá? Eu não recebo videochamada, tá bom? Só lá nos nossos alunos que nós fazemos videoconferências, tá bom? Só que com horário marcado também. Agora a pessoa de fora, assim, não... a gente não consegue receber videochamada de todo mundo, né, gente? Imagina se eu abrisse para todo mundo para conversar, bater papo via videochamada. Por isso que eu faço aqui essa live, né? Exatamente para vocês terem esse contato direto comigo. A Anne, né, ela fez uma pergunta e comentou alguma coisa. Por que os surdos às vezes tentam evitar os ouvintes? Às vezes parece que os surdos não gostam dos ouvintes. E outra pergunta também. O que o ouvinte vai fazer, né, quando ele se sentir ofendido? Né? O que ele faz que o que o ouvinte faz que o surdo se sente ofendido? Por que existe esse, como se fosse o preconceito, esse afastamento dos ouvintes? Olha, vou falar com você de forma geral, tá? Não vou estudar um caso em específico, tá? Mas eu vou falar de forma geral. Em geral, eu não vejo os surdos terem esse preconceito pelos ouvintes, tá bom? Estou falando a verdade com você. Eu não vejo os surdos aqui terem esse preconceito. Meu marido, por exemplo, ele é ouvinte. Sempre ele me acompanhou, né? Quando eu fui nos eventos da comunidade surda, sempre que eu participei de eventos, ele sempre me acompanhou. E eu nunca vi nenhum caso assim, né, onde ele foi desrespeitado por ser ouvinte. O que eu percebo na realidade, tá? Vou falar a minha impressão, aquilo que eu percebo em relação a essa pergunta sua, a esse contexto que talvez as pessoas tenham esse sentimento. Em relação às associações de surdo, tá bom? Às vezes os surdos têm contato ali com os ouvintes no seu dia a dia, no trabalho, na sua família, todos os dias. Só que quando ele chega ali, por exemplo, no final de semana, na associação de surdo, por exemplo, o que acontece é que ele quer bater papo ali em Libras, gente. Ele quer conversar com os surdos, pôr o papo em dia, conversar sobre tudo aquilo que ele não conseguiu conversar, porque a semana inteira, às vezes, ele está num trabalho onde só tem ouvinte, o ouvinte fica perguntando qual que é o sinal disso, o sinal daquilo, né? Me ensina esse sinal. Então parece ali que o surdo está conversando na associação com seus amigos, então o ouvinte ele não chega, às vezes, para bater papo, ele chega aqui, que sinal que é esse, que sinal que é aquele. A gente sabe também que temos muitos surdos que trabalham, que atuam como professores de Libras e passam ali talvez a semana inteira ali ensinando língua de sinais e chega ali no sábado, no final de semana, a pessoa chega aqui, qual que é o sinal disso, daquilo? Então, às vezes, não é que ele se sente incomodado, mas aquilo para ele tira aquele momento ali de tranquilidade, de bate-papo, de distração dele. Eu sempre incentivo a vocês a visitarem as associações, as igrejas onde tem surdos. Mas o meu conselho é o seguinte, lá naquele lugar é o lugar de relacionamento, tá bom? Você pode sim visitar, mas naquele momento é o momento para você bater papo, conversar, até aquele momento de conversação, tá bom? Ou talvez só observar, né? Ver ali um jogo que vai acontecer ali naquela associação, participar dos eventos, visitar as associações,
né? E aos poucos criar esse contato, essa intimidade com os surdos que frequentam aquele espaço. Então, assim, ninguém vai ficar amigo de ninguém de uma hora para outra, né, gente? Nem se for num local onde tem ouvintes, né? Apenas você não vai conseguir ficar amigo dele de uma hora para outra. E com o surdo acontece da mesma forma, tá bom? Alguns surdos ali, quando eles se relacionam com as pessoas, eles também não vão gerar aquela intimidade de primeira. Isso acontece tanto com ouvintes quanto com surdos, né? Isso é natural. O segundo ponto que eu queria ressaltar, que é muito importante também, tá bom? É o seguinte. Como que eu vou explicar isso para vocês? É um pouco pesado, tá? Mas eu vou tentar explicar para vocês. Sabe quando a gente tem alguns ouvintes que, mesmo que inconscientemente, ele tem ali, como se fosse ali tentando ser um pouco autoritário com os surdos? É um pouco difícil falar, que é um tema meio complexo, tá? Mas sabe quando é como se o ouvinte quisesse mandar no surdo, né? Não estou falando da maioria, mas tem alguns casos que acontecem esse tipo de coisa, tá bom? A maioria, eu vou falar de uma minoria, tá? Uma minoria que quer, como se fosse ele realmente dominar sobre os surdos. A maioria ali, por exemplo, às vezes chega, ela quer obrigar o surdo a falar português, quer obrigar que o surdo aprenda a língua portuguesa, ela acaba ali oprimindo, né, o surdo, por exemplo, de utilizar a língua de sinais. Então, às vezes, o sentimento que aquele ouvinte chega para o surdo também não é um sentimento ali de valorização, um sentimento de dó, tadinho do surdo. Eu falo com vocês, a maioria da comunidade surda não gosta dessa receptividade, tá? Quando uma pessoa chega com dó, não, tadinho, ele é surdo. Não, gente. Eu não gosto disso, por exemplo, mas às vezes lá no fundo, a Renata é surda, tadinha, né? Coitada, ela é surda. Não, a gente não gosta desse tipo de recepção de sentimento, tá bom? Apesar de eu ser surdo, eu sou capaz também, tá? Mas eu estou falando que tem algumas pessoas, né, que são dessa forma. Mas nós sabemos também que tem alguns ouvintes que apoiam a comunidade surda, que entendem o sujeito surdo, tá bom? Mas tem algumas pessoas que chegam, se aproximam do surdo apenas ali para sugar aquele conhecimento, para aprender apenas a Libras, e que não tem nenhuma, digamos assim, nenhuma razão nobre realmente, de fato, por trás desse sentimento. Então, às vezes, aquele ouvinte não mostra, assim, de forma clara, que ele está ali na realidade tentando ali aprender algo e depois dar as costas para o surdo. Ele não mostra isso. E nós surdos às vezes não percebemos isso na hora também. Mas isso acaba gerando esse sentimento, tá bom? Isso acontece, por exemplo, nas igrejas, tá? Pode acontecer nas igrejas, eu falo porque eu já tive experiências, né? Várias experiências dentro de ambientes religiosos, tá bom? Porque a liderança por exemplo, eu falo de uma liderança de um grupo de surdos, por exemplo, dentro de uma igreja, a maioria é ouvinte, tá? A maioria é ouvinte. A maioria dos líderes em igrejas onde tem ministérios de surdos, a maioria é ouvinte. Aí eu pergunto para vocês, por que será que não existem líderes surdos nesses contextos, nesses ambientes, né? O que será que está por trás desse discurso, né? O que será que está por trás? Será que eles querem dizer que o surdo é incapaz de ser um líder, por exemplo? Então, por trás desse discurso existe isso. Não sei se vocês conseguem me compreender, é um tema complexo, é um tema polêmico, tá bom? É um pouco até difícil de tratar, mas é para vocês entenderem também, não é que os surdos eles não gostam de se relacionar com os ouvintes, não é o contrário, tá, gente? Às vezes o ouvinte chega com aquele sentimento de dó com os surdos. E eu falo isso com vocês porque eu vejo isso constantemente, tá? A pessoa, às vezes, que está aprendendo Libras, que tem um primeiro contato com o surdo, né? Às vezes também... Às vezes até mesmo os intérpretes não recebem essa pessoa muito bem, tá? Estou falando de ouvintes, intérpretes, tá bom? Ouvinte que é igual aquela pessoa que está iniciando na Libras,
né, aquele profissional, né, que já cresceu ali na língua de sinais, às vezes até ele não recebe muito bem as pessoas que estão começando a aprender Libras. Existe isso, tá bom? Eu vejo isso no meu dia a dia, esse pequeno preconceito. Sabe aqueles, desculpa, tá, gente, aqueles intérpretes estrelinhas, né, que falam, que tem o ego e a sua vaidade lá no alto? Existem esses casos, tá bom? De pessoas que não recebem bem pessoas que estão começando a aprender Libras, iniciantes, intérpretes iniciantes, tá bom? Eu falo isso porque tem uma aluna minha, né, que foi num evento, né, ela foi participar de um evento e ela tentou se aproximar, conversar com uma intérprete, né? E essa intérprete ele meio que ignorou ela, não deu muita bola. Então, infelizmente, a gente tem esses casos, tá? Acontece, viu, gente? Acontece, às vezes o surdo recebe bem, mas o ouvinte que trabalha com Libras às vezes não recebe. Vocês percebem isso? Então, tenta entender isso, tá bom? Não existe, não fique com esse preconceito. Ah, o surdo não me recebe bem. Não existe isso. Então, o principal, tá, gente, para que é necessário mudar é a forma que você chega, por exemplo, numa associação de surdos, chega no encontro de surdos, tá bom? A sua abordagem que você tem que refletir sobre ela, né? Como que é o sentimento de você por esse surdo? Será que você entende que esse surdo é capaz ou você acha que você tem dó desse surdo, né? Porque o surdo também é humano, ele não é uma máquina ali que vai ficar te ensinando sinais o tempo todo, tá bom? Nós somos seres humanos iguais a todos, né? Eu, Renata, sou humana, sou de carne e osso, né? E eu sou mulher. Em primeiro lugar, eu sou mulher. Segundo lugar, eu sou esposa. Terceiro lugar, eu sou mãe, tá bom? E depois, né, eu posso falar que eu sou professora. Então tem várias questões prioritárias na minha vida. Só que às vezes a pessoa chega já querendo saber da professora, né? Ninguém quer saber do lado humano, do lado pessoal meu. Vocês entendem, compreendem? Só acham que eu sou um dicionário ambulante, né? Então assim, quando vocês chegarem no surdo para conversar, pensem nessa abordagem, né? Porque nós teremos prazer de conversar com vocês, né? Mas tudo tem limite, não é verdade? Aqui no Instagram, por exemplo, né, eu sempre estou disposta, sempre estou aqui disponível como professora, não é verdade? Eu estou aqui para ensinar vocês. Mas será que eu é obrigado que eu responda? Digamos que vocês me mandaram uma mensagem, eu tento responder todas, mas será que eu sou obrigado a responder naquela hora? Não necessariamente, né, gente? Eu tento responder todas, mas às vezes eu demoro um pouquinho mais para responder uma, para responder outra. Eu tenho, por exemplo, prioridade em responder os meus alunos da Libras Pro, eles são prioridades. Logo em seguida eu respondo os seguidores aqui do Instagram, do Facebook, do YouTube. Eu respondo todos vocês porque aqui é um trabalho gratuito que a gente presta, não é verdade? Afinal de contas, eu trabalho, né? Eu estudei para isso, eu me formei na faculdade para trabalhar. Então, assim, com certeza, isso também, além de estar aqui ensinando vocês, isso também é o meu trabalho, né? No meu dia a dia, estou aqui ensinando para vocês Libras. Vocês compreendem isso, gente? Né? Então, como que essa abordagem, a forma de chegar no surdo é importante? Então, às vezes, o problema não está no surdo. Pensem nisso. Pense então na abordagem que você deve ter com o surdo, né? Algo simples, muito importante disso. Então, assim, a forma que você chega no surdo é muito importante, né? Você chegar ali amigavelmente, tudo bem, qual que é o seu sinal, né? Veja a conversa, não chega ali de repente cortando o assunto dele, não. Tente entrar aos poucos, né? Converse também sobre aqueles assuntos de interesse deles. Eles estão conversando sobre futebol, sobre esporte, e de repente você chega, qual que é o sinal disso? Não, gente, né? Tente conversar de coisas que vocês conversam no dia a dia com seus amigos, né? Eu creio que criar esse relacionamento é o mais importante e vocês vão aprender Libras nessa conversação. Então, na realidade, gente, os surdos já sabem, né, que a maioria dos ouvintes que chegam estão aprendendo Libras. Não precisa falar, na hora que você sinalizar, o surdo já vai perceber, né?
eles vão perceber que você está começando, que você está aprendendo a língua de sinais. Então não precisa chegar, oi, estou aprendendo Libras. Não, gente. Ele vai perceber isso, tá bom? E não precisam ter medo, né? Os surdos gostam de bater papo também. Os surdos gostam de conversar, né? Às vezes eles veem, ó, que bom, né? Um ouvinte aprendendo Libras, né? Que isso é muito importante para a sociedade. Por exemplo, ontem eu fui até o hospital, né? Porque ontem aconteceu um negócio comigo, né? Eu bati o meu pé, tá? Olha só. E eu acabei quebrando o dedinho do meu pé, né? Eu bati o meu pé muito forte, sem querer, ali no móvel aqui de casa, e ele ficou todo roxo, então eu tive que ir para o hospital, né? E na hora que eu estava indo embora do hospital, sabe aquela fita ali que fica no braço, né? Tem aquele porteiro, vigia, né? Ele falou alguma coisa, eu não entendi nada. Eu falei, desculpa, eu sou surda, né? Aí na hora ele já percebeu, ele fez assim, boa tarde, né? Aí eu fiquei toda feliz, né? Falei, boa tarde, né? Aí vocês percebem isso, gente? Como que esse pequeno gesto faz diferença? Aí eu perguntei, onde você está aprendendo Libras, né? Que bom, continue assim, né? É muito importante isso, ainda mais para quem trabalha na área da saúde, não é verdade? Então os surdos gostam disso, eles ficam felizes quando um ouvinte chega e conversa na língua de sinais. A gente sabe, assim, que a maioria das pessoas que estão aprendendo Libras se esforçam, que não é fácil, né? E os surdos, sim, eles incentivam. Eu nunca vi, tá, gente? Eu nunca vi um surdo falando assim, af, né, que saco, né? Lá vem mais uma pessoa aprender Libras, que chato. Gente, eu nunca vi nenhum surdo falar isso, muito pelo contrário, tá? Talvez vocês achem, né? Ah, não, ele tem uma cultura diferente, ele pensa diferente de mim, né? A cultura dele é diferente, ele tem uma língua diferente, vai ser difícil para mim aprender isso, tá? Mas, gente, os surdos têm uma identidade diferente, mas não quer dizer que você não pode se relacionar com ele. Ele tem algumas especificidades, talvez ele perceba o mundo de uma forma diferente da sua. Você percebe de uma forma auditiva, não é verdade? Ele percebe de uma forma visual. Então, assim, não precisa ter medo dessa percepção diferente de mundo. Você pode se relacionar com ele também. Deixa eu só dar uma lida aqui nos comentários, tá ok? Porque eu perdi um monte de comentário que já subiu aqui. Acho que a Sônia, né, comentando que ela foi bem recebida, né, numa igreja, né, muito provavelmente nos ambientes religiosos, eu já falei com vocês, né, a maioria dos ambientes religiosos, o trabalho dos intérpretes é voluntário, tá? E também nas associações de surdos, quando tem algum evento da comunidade surda, normalmente são trabalhos voluntários, né, que os intérpretes prestam nesses locais. Então é muito bom, né, nesses ambientes, com certeza é bom quando você é bem recebida, né? Outra coisa, tem dois lados, né? Duas opiniões, né? Às vezes os ouvintes pensam de outra forma, não tem problema, tá tudo bem, gente. Às vezes uma opinião diferente da outra acontece. Como eu disse para vocês, são duas percepções de mundo diferentes, né? No dia a dia, os surdos ali às vezes também sofrem preconceito, eles são segregados em alguns contextos que eles participam, que eles visitam. Às vezes as pessoas não têm muita paciência em ter contato com o surdo, né? Ainda mais nesse mundo de hoje, que às vezes é tão frio, né? A humanidade hoje está tão fria, então quando a gente encontra pessoas que estão ali de coração aberto, é muito importante. A Juliana falou que ela percebe o seguinte, né? Que às vezes os ouvintes tiram proveito do surdo, né? Eles estão ali aproveitando do surdo. Eu falo isso, tá, gente? Eu vou falar isso com certeza, tá? Às vezes o ouvinte está ali, aprende Libras com o surdo, simplesmente aprende, ignora o surdo e vai dar aula,
né? Ele vai dar aula e ignora, e nem fala que foi o surdo que ensinou ele. Ele simplesmente ignora. Não, fui eu que aprendi sozinho. Por exemplo, às vezes eu percebo isso, tá? Principalmente nas associações de surdo, né? Às vezes chega aquele ouvinte bonzinho, né? Aí quando ele consegue um emprego, né? Ele busca ali a coordenação de uma escola, né? Então, assim, a gente tem esses casos, tá bom? Quando ele é promovido, recebe ali aquele certificado, né? Olha, parabéns, né? Você recebeu aí esse certificado porque você é uma referência na inclusão de surdos, meus parabéns, né? Só que o surdo não. Só que quando a gente vai olhar realmente aquele trabalho, ele foi feito de forma conjunta com o surdo. Só que quem recebe o mérito, o certificado, muitas vezes eu já vi isso acontecer, tá, gente? Foi só o ouvinte. E no caso, o surdo acabou não levando mérito nenhum. Eu já vi isso acontecer várias vezes, tá? Normalmente também, às vezes, o surdo está ali por trás do trabalho, né? Quem aparece realmente, quem leva a medalha é o ouvinte. Isso acontece várias vezes, né? O ouvinte faz aquele trabalho, né, maravilhoso de inclusão junto com os surdos apoiam, ajudam aquele ouvinte, só que no final das contas quem leva o mérito é apenas o ouvinte, quem leva o prêmio é apenas o ouvinte, tá? Eu já vi isso acontecer várias vezes, tá bom? E mesmo o surdo indo ali a contribuir com aquele ouvinte de forma voluntária, tá? Eu já vi acontecer isso, né? E é importante que vocês tenham essa consciência de valorizar também os surdos que contribuem no seu dia a dia, porque eu já vi isso acontecer várias vezes, tá bom? A Mayara, né? Acho que ela pediu de novo esse sinal aqui. Esse sinal é um sinal de intimidade, né? Como se tivesse ali, sabe aquele carinho de narizinho, né? Que você só faz com aquela pessoa, contato íntimo, a sua filha. Então, basicamente, é esse sinal de intimidade, ou então esse, ó. Então, é como se fosse uma pessoa ali que tem aquele vínculo, né? Aquele cheiro, né? Sabe? Que tem o mesmo... Você se identifica com aquela pessoa. Outra coisa também, tá? Que também foi comentado pela Mayara, ela pediu o sinal de apoio, tá? Esse é o sinal de apoio, apoiar. Ok? Esse sinal é diferente, tá bom? Desse sinal de ajuda e apoio, tá? São sinais diferentes, tá bom? É como se fosse isso, olha só, temos o surdo e temos outras pessoas ali apoiando o surdo, né? Colocando ele para cima, né? E não simplesmente sugando aquela informação e ignorando depois. Olha, a Luana, né? Fez um outro comentário falando que os intérpretes daqui, a maioria dos intérpretes daqui, eles falam, né, que aprenderam mais Libras convivendo com os surdos, né? Mas é difícil, às vezes, não ter esse contato com o surdo. Como que aprende não tendo esse contato com o surdo? Será que só no YouTube? Olha, depende da sua dedicação. De quantas vezes, do método que você vai utilizar, da sua frequência em estudar, até mesmo pelo YouTube. Vou dar um exemplo para vocês dos meus alunos, tá bom? Meus alunos da Libras Pro. Tem alguns alunos que nunca tiveram contato com o surdo. Eu tenho relato de uma aluna, por exemplo, que ela não tinha contato com o surdo. Eu fui para a surda que ela conversou, né? Mas assim, no dia a dia, ela seguia as aulas, seguia um método, assistia uma aula por dia. Aí chegou, né, por exemplo, né, todos os meus conselhos ali, orientações, sempre que ela mandava uma dúvida, nós respondíamos lá através do nosso suporte, né, e ela hoje já sinaliza, ela consegue sinalizar, mesmo não tendo contato com os surdos. Por exemplo, né, quando a gente tem aula na turma, né, tem aula com a turma, né, da Libras Pro, o Matheus faz a tradução, mas teve vezes já que os alunos falaram, não precisa de fazer a tradução dessa aula de hoje, né, não precisa traduzir essa aula, que eles já conseguiam entender. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, tá bom?
a monitoria com surdos que a gente tem no nosso curso, né, essa monitoria, por exemplo, é um contato direto do aluno. Né? Nessa turma, por exemplo, eu estou tendo contato pessoalmente com a maioria dos alunos. Né? E nesse caso é um surdo tendo contato com esse aluno sem tradução nenhuma. Então eu fico assim impressionada que tem alunos assim que no início do curso já conseguem se comunicar. E assim, eu falo com eles, vocês têm futuro, tá, gente? E continuem investindo, estudando, que vocês têm futuro. E é claro que esse método, esse convívio diário com aulas, isso ajuda muito, tá bom? Isso faz muita diferença. Uma pessoa me perguntou o sinal de substituir. É esse daqui, tá bom? Luciene. Esse é o sinal de diferente desse de apoio, tá? Não é o sinal de substituir. O sinal de substituir aqui é um pouco diferente a execução dele. Algumas pessoas estão perguntando aqui para mim, né, sobre o curso de Libras. Gente, o curso da Libras Pro, ele é 100% online. Hoje eu estou 100% nesse curso, tá bom? Eu parei de trabalhar presencialmente, tá? A gente não dá mais turmas presenciais, né? Hoje a gente está focado 100% nas turmas fechadas da Libras Pro online. E assim, quando que vai ser a nova turma? Fique tranquila que no próximo mês a gente vai ter essa novidade, tá bom? Mas primeiro a gente vai ter um evento gratuito. Eu não sei se vocês já me viram comentar aqui, tá? Do dia 2 de dezembro, né? Vai começar uma semana de aulas gratuitas aí, tá bom? Então eu vou estar deixando para vocês, talvez hoje mesmo, talvez amanhã, um aviso para vocês se inscreverem nessa semana, tá? Então é muito importante que vocês se inscrevam e não percam, porque vai ser uma semana de conteúdo gratuito assim que vai ajudar vocês muito nessa jornada rumo aí ao aprendizado de Libras, tá bom? E assim, quem não é cadastrado ainda na minha lista de e-mails, tá? Quem não é cadastrado, se tiver alguém aqui que não é cadastrada, acesse lá na minha bio o link e faça o cadastro. Porque a partir dessa lista, eu garanto que vocês serão avisados aí da semana de aulas gratuitas, da abertura de matrículas, né? Por exemplo, hoje, essas aulas de hoje, a gente avisa pela lista de e-mail, né? Às vezes acontece de eu mudar o dia da aula também, não é sempre às sextas-feiras. Ultimamente a gente está fazendo sempre às sextas, tá? Mas, por exemplo, eu posso mudar eventualmente para terça-feira, posso fazer uma aula surpresa. Então, para vocês ficarem sabendo, né, e vocês que às vezes não viram stories, né, serem notificados, a gente tem, por exemplo, a lista VIP lá de e-mails, a gente tem a nossa lista de transmissão do Telegram, que é muito importante, que o Telegram, eu mando a mensagem e você recebe a notificação no seu celular, então é na hora, né? Então, assim, por exemplo, outros aplicativos como aqui no Facebook, no Instagram Stories, eles somem 24 horas. Já no Telegram não, o Telegram tem um arquivo de sinais lá que eu ensinei para as pessoas. Então, esses são os meios para avisar vocês, tá bom? Muito bom, né? Vocês que estão praticando, que estão aqui comigo, que acompanham sempre, né? Muito bom. É muito importante estudar diariamente, tá, gente? Ter contato aí com a Libras diariamente. Isso é muito importante e faz muita diferença. Não adianta, né? Vou estudar 2 horas um dia, depois passar uma semana assim. Não, gente. O mais importante, esse é um conselho que eu vou antecipar para vocês, tá bom? É estudar um pouquinho todos os dias. Isso faz muita diferença. Agora, só para concluir, tá bom? Só para concluir aqui, rapidinho, né, vou falar um pouco sobre identidade. Como que vocês recebem a questão da língua, da cultura surda, é muito importante, tá? É muito importante valorizar o movimento surdo, a cultura surda, reconhecer aí a história dos surdos, reconhecer a força do movimento surdo, tá bom? E a identidade está relacionada a isso, a eu me reconhecer como surda, como usuária da Libras. Então, um abraço e um beijo para vocês. Está dando 1 hora aqui, o Instagram vai fechar, já está